contar a história de uma família, voltar no tempo, décadas, séculos, para retratar a trajetória de seus antepassados, transformar em literatura, num livro, num texto, uma vida, ou melhor, muitas vidas. Assim se faz uma biografia. É preciso muita pesquisa, muito chão, e é isto que tem feito este escritor. Ele é Dalmiro Volney Silva, 57 anos, formado em Sociologia, pós-graduado em Ciências Sociais, acadêmico do curso de Teologia, morador de Três Passos, região noroeste do Rio Grande do Sul. Nos últimos 2 anos, Silva, como é mais conhecido, tem dedicado boa parte de seu tempo para escrever a saga de uma família. A ele foi entregue a missão de compor com a maior fidelidade possível a árvore genealógica da família Camillotti. Silva, conta pra gente como é que tem sido a experiência de fazer esse trabalho, de escrever essa biografia da família Camillotti. Quando o Cléry Camillotti me convidou para fazer esse estudo, né, nós não imaginávamos da dimensão que isso teria, né, com o passar do tempo. A nossa pesquisa, quando chegou na cidade de Putinga, realmente nós vimos que se tratava de uma grande obra que estava para ser, digamos assim, descoberta, né? E aí se debruçamos numa pesquisa, numa investigação de campo, né, em coleta de dados, depoimentos, né, e acabamos chegando até a 11ª geração. Para que a gente possa entender um pouco mais desta história da família Camillotti, é preciso retroagir ao final do século XVIII. É lá que tudo começa. Baseado na pesquisa feita aqui pelo Dalmiro Silva, vamos conhecer um pouco desta história. A imigração italiana no Brasil teve como ápice o período de 1880 a 1930. A Europa estava afundada na miséria no final do século XVIII e início do século XIX. A transição entre o modelo de produção feudal e um sistema capitalista afetou profundamente as condições sociais do continente europeu. As terras ficaram concentradas nas mãos de poucos proprietários. Havia a concorrência desigual com as grandes propriedades rurais, que faziam os preços dos produtos do pequeno proprietário ficarem muito baixos, empurrando esta mão de obra para as indústrias nascentes, que não conseguiam absorver a gigantesca massa de trabalhadores, saturando as cidades com milhões de desempregados. Este era o retrato do Vêneto oitocentista, região italiana de onde veio 30% dos imigrantes italianos do Brasil. Em outras regiões da Itália, em outros países europeus, a situação não era diferente. A fome e a miséria assolavam a Europa. A América começava a aparecer no horizonte, destino sonhado por milhões de europeus que imigravam com a promessa e o desejo de uma nova vida. E este foi o ponto de partida para o resgate da história da família Camillotti. Nicolai e Ângela passaram por grandes dificuldades no interior de Vêneto. As poucas terras que possuíam não eram suficientes para a sobrevivência da família. Junto com os filhos, Ludovico e Luigi, Nicolai e Ângela lutavam com muita dificuldade pela sobrevivência. O filho Luigi já era casado com Rosa Reginato. Da união de Luigi e Rosa, nasce no ano de 1886 o filho Santo Camillotti. Mas a vida ainda reservava muitas surpresas. Rosa Reginato Camillotti morre no parto de Santo. Cresce então a vontade de Nicolai e Ângela largarem tudo e partir para a América. Alguns anos depois da perda de Rosa, Luigi casa-se novamente com Catarina Just. A história começa a ser reescrita com uma nova união, com um novo sonho.
Nicolás e Ângela Camilotti então tomam a difícil e dolorosa decisão de atravessar o Oceano Atlântico, com seus perigos e as suas incertezas, com grandes possibilidades de naufrágios, de adquirir doenças, mas carregando na bagagem a esperança, a saudade e embalados por um sonho de uma nova vida, chegar numa terra que se anunciava como um novo mundo das Américas, um mundo ainda por desbravar. Na perigosa travessia do Atlântico, a história dos Camilotti era escrita. As passagens concedidas pelo governo brasileiro às famílias italianas eram todas de terceira classe. No início, a travessia era feita em navios à vela e levava cerca de 60 dias para ser concluída. Com os navios a vapor, esse tempo foi reduzido para 20 a 30 dias. Com o número enorme de passageiros, as condições sanitárias dos vapores eram péssimas e as condições para que doenças contagiosas se espalhassem eram ideais. Como também não havia como tratar dos doentes, muita gente não conseguia chegar ao destino final com vida. E como eles mesmos já ocupavam os porões dos vapores, e para evitar que as doenças se alastrassem ainda mais, não era possível manter os corpos dos mortos até a chegada ao Brasil, para dar-lhes um velório digno como gostariam. Era feita uma cerimônia religiosa rápida, e os corpos envolvidos em sacos de pano feitos com roupas de cama eram lançados ao mar. Depois da longa e cansativa viagem de navio entre a Itália e o Brasil, ao desembarcar em Santos ou no Rio, os imigrantes italianos eram direcionados para uma hospedaria dos imigrantes e, em seguida, para as fazendas aonde haviam sido designados. 13 de novembro de 1890, o vapor Regina atraca no porto de Santos, trazendo Nicolás Camilotti, Ângela Rigo Camilotti, Luigi e Catarina Giusti Camilotti, Ludovico e Santo Camilotti e a pequena Ângela Camilotti. No Rio Grande do Sul, as primeiras colônias italianas do sul do Brasil nasceram nas Serras Gaúchas, entre os vales dos rios Caí e das Antas, limitando-se ao norte com os campos de cima da serra, e ao sul com as colônias alemãs do Vale dos Rios das Antas e Caí. Nicolás, Luigi e Ludovico não quiseram as terras planas. Acostumados com as regiões montanhosas de Vêneto, vieram vindo e deixando para trás as planícies gaúchas. Pararam em Putinga. Era final da década de 1890. Eram prenúncios de esperança de vida nova. Luigi e Catarina tiveram 11 filhos aqui nessa terra, que se juntaram com Nina. Ludovico casou-se com Santa Piscinato e tiveram 5 filhos. Mais tarde foi a vez de Santo construir a sua família. Casou-se com Josefina Pertili e tiveram 11 filhos. A história não parou mais. As sementes que vieram da longínqua Itália foram lançadas em terras férteis e cresceram sem parar. Esta árvore nunca mais parou de produzir e germinar frutos. Se a história dos Camilotti se materializa em Putinga, no Rio Grande do Sul, é para lá que nós vamos. Então vamos. E chegamos ao município de Putinga, aqui no Vale do Taquari. Aqui, o município de Putinga possivelmente seja, Silva, onde ocorre a maior concentração da família Camilotti no Rio Grande do Sul. De fato, pelos nossos estudos e pelas nossas pesquisas, provavelmente aqui se concentra mesmo a maior concentração das famílias oriundas da vinda dos Camilotti em 1890 que chegaram ao Brasil. Vamos então conhecer o município de Putinga. O município de Putinga está localizado a 200 quilômetros de Porto Alegre. Pertence à região da encosta inferior do Noroeste.
O setor rural, economicamente, é o mais importante. A produção agropecuária baseia-se na bovinocultura de leite, suínos, aves, produção de milho, erva mate, fumo, feijão e produtos de subsistência. O primeiro núcleo de Iputinga surgiu por volta de 1910, sendo que entre seus primeiros habitantes predominavam os de origem italiana. O nome deve-se à existência de uma espécie de taquara ou taquari. Putinga, segundo a língua indígena tupi-guarani, significa cara branca. Em 1963, o distrito foi elevado à categoria de município. A população atual de Iputinga é de pouco mais de 4.000 habitantes. Há vários fatos históricos aqui, entre eles a queda de um meteorito ocorrida em agosto de 1937 e o rompimento da barragem, acontecido em setembro de 1953. Iputinga faz parte da Rota da Erva Mate. Há muitos ervais e fábricas que produzem erva mate. Entre as atividades econômicas de destaque no município também estão a fabricação de joias, adornadas por pedras naturais oriundas da região, e o processamento de carne realizado pelo frigorífico local. A religiosidade também é marcante na história do município. Uma das obras mais marcantes aqui no município de Iputinga, sem dúvida alguma, é esta belíssima igreja, Nossa Senhora da Purificação. Vamos conhecer um pouco mais. Ao se instalar em Iputinga, os primeiros colonizadores italianos construíram uma pequena capelinha em honra a Nossa Senhora da Purificação e Nossa Senhora dos Navegantes. Depois de 50 anos de colonização italiana no Rio Grande do Sul, em 1932, foi iniciada a obra da atual igreja, um dos pontos turísticos mais marcantes de Iputinga. Mas a nossa vinda para cá foi para conhecer um pouco mais a história da família Camilotti. Então vamos lá para a primeira visita a uma das gerações do seu Nicolás Camilotti. Tudo bem. E esse moço, como é que está? Tudo bem? Esse é seu neto? É meu netinho esse aqui. Podemos chegar um pouquinho e conversar com o senhor, Charlie? Sim, vamos então vamos lá. O senhor nos acompanha. Tudo bom? Graças a Deus. Vamos entrando. Vamos entrar. Hermínio Camilotti, 83 anos, faz parte da quinta geração de Nicolás Camilotti. Ele é filho de Luiz, neto de Santo, bisneto de Luigi, tataraneto de Nicolás Camilotti. Nasceu e viveu a vida toda aqui em Iputinga. Assim como seus antepassados, é da terra que seu Hermínio sempre tirou o sustento da família. A junta de boi, um arado, lavrava a terra, plantava milho, soja, não é? Esses anos mais era milho, não é? Engordava porco, não é? Tinha vaquinha de leite. Daí a gente colhia o milho, não é? Botava no paiol, duas carroças, duas juntas de boi e duas carroças. Nós levava no paiol, não é? E daí quando que chovia, não é? Tempo de chuva, nós íamos no paiol descascar milho e debulhava, não é? Debulhava um monte para dar para os porcos e as vacas e os animais, não é? Que outras lembranças o senhor tem do seu nono? Olha, a lembrança que eu tenho, no tempo de inverno, atrás do fogão, ele contava muitos casos para nós. Diz, olha filho, vocês são novos, a gente olha de respeitar todo mundo, seja negro, seja branco, né? O respeito, a melhor coisa é o respeito, que tem com todo mundo. Pode ser negro, branco, ou que for, né? A respeitar. E sempre respeitar o mais velho, chamar ele de tio, galera. Não do senhor, galera. Chama ele de tio, galera. Se é mais velho de vocês, né? Ensinava muitas coisas para nós. Vá, pelo amor de Deus. Obrigado pelo chimarrão, estou servido, senhor. Não tem nada que agradecer. Então agora vamos tomar um café junto, né? Então vamos lá. Vamos tomar um café junto. Né? Depois de visitarmos aqui o seu Hermínio, nós o convidamos, e ele gentilmente aceitou nosso convite, de visitarmos outros descendentes da família Camilotti, outros familiares do seu Hermínio aqui mesmo em Iputinga.
E é pra lá que nós vamos agora, né, seu Hermínio? Vamos lá, então. Então vamos juntos. Vamos lá. Vamos lá. Seu Hermínio, o nosso guia aqui em Putinga, nos levou até Ângelo Camilotti, 87 anos, filho de Nicola, neto de Luigi, bisneto de Nicolá. Vive aqui na localidade de Linha Quadro, assim como outros tantos Camilotti. Camilotti. Era uma família de 10 irmãos e 3 manas. Eles compraram um lote de terra de 10 colônias. Que é o quadro Uma era, colônia cada um. botaram o nome quadro porque ele era uma colônia de 10 colônias. Sim. Por 10 filhos que ele tinha. Era aqui no quadro que foi a fundação dos Camilotti, foi aqui. Camilotti. Mas nós vamos deixar o senhor pintar aqui, terminar o seu serviço. Sim. Muito obrigado pela conversa que nós tivemos. Viu? Nós vamos nos encontrar na festa então, né, seu Ângelo? Tá certo, eu tô lá. Voltando para a cidade, vamos a mais uma visita. Esta é a dona Égide. Ela tem 77 anos e também faz parte de uma das tantas famílias de Camilotti aqui de Putinga. Filha de José, neta de Luigi e Catarina, bisneta de Nicolá. Meu pai era José Camilotti. Ele tem 10 irmãos. E na minha família, a mais velha é Odila. Depois tem a Ana. Não, o mais velho é Adelino, que ele faleceu no exército, em Uruguaiana. E depois tem a Odila, tem a Ana, tem a Angelina, tem o Virgílio, tem o João, tem o Ângelo, já falecido, o Alírio também já falecido, o Arlindo, que está vivo, tem a Catarina, que está viva, que é minha irmã. Tem a Beatriz, que mora ali em Santa Catarina também, que é minha irmã. Tem a Terzinha, que mora em Charqueada. E eu. Nós somos a família de 15 irmãos. E uma menina faleceu logo que ela nasceu, que era gêmea. Dona Égide, assim como todas as mulheres da família, sempre se dedicou às atividades do lar, além de outras funções que ela mantém até hoje. O encontro dos Camilotti mobilizou a comunidade local. O chamamento para o evento ganhou inclusive as ondas de rádio. A emissora FM local reforçou o convite. Próximo domingo, dia 6 de novembro, ocorre o primeiro encontro da família Camilotti em Linha Taquara, em Putinga. A nossa caminhada por Putinga segue. Outros tantos Camilotti residem aqui. Estima-se que hoje há mais de 500 descendentes da família que moram em Putinga. Aqui em Linha Taquara, então, nem se fala. Um lugar de belezas naturais, de casas antigas, de famílias que mantêm as tradições italianas. E aqui estamos, na localidade de Taquara. Essa localidade pertence ao município de Putinga. Aliás, é muito próxima da sede do município. E é aqui nesta localidade que está localizado o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Esse local que nós vamos conhecer agora. Aliás, esse local que todos nós estamos conhecendo hoje, porque é aqui que está sendo realizado o encontro da família Camilotti. Vamos ao santuário. O santuário foi construído a partir de 26 de maio de 1963, com a colocação da pedra fundamental. É um centro de visitação permanente dos fiéis devotos da santa, inclusive de outros municípios. Atualmente, sempre no dia 26 de maio, celebra-se a festa em honra a Nossa Senhora do Caravaggio. A trajetória de uma família. Uma saga vivenciada de geração em geração. Os italianos que deixaram a pátria-mãe e construíram uma nova vida em um novo lugar chamado Brasil. Estes são os Camilotti, de Nicolá até hoje, até agora, até aqui, nesse encontro, neste santuário. Uma biografia que nunca terá fim. Afinal, esta história
ganha novos capítulos, novos personagens, todos os dias, e assim será sempre. Viva a Itália! Viva o Brasil! Viva a família! Viva os Camillotti! Da promessa de Cristo. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.